Mas vamos lá. A gente está estudando sobre a vontade de Deus. E no estudo anterior a gente pegou aquela parte sobre definições, né, de vários teólogos aí, definições sobre aspectos importantes e interessantes sobre a questão da vontade de Deus. Mas hoje a gente vai avançar é, vendo em que consiste ou como que é realmente essa vontade de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, partindo se vocês estão aí na apostila, na segunda página, começa lá com o último comentário do James Boyce, né? Mas a gente vai para o tópico abaixo ali. A vontade de Deus, o alicerce de qualquer moral. O que é a moral, gente? Antes da gente partir aqui para a leitura, o que seria moral? É o conceito do que é correto, né? O que é certo, o que é errado. Tá? Isso é a moral, o que define a moral. O conceito do que é certo, o que é errado. Bom, vocês já perceberam que a definição do que é certo, o que é errado, vai mudando? Coisas que antes eram erradas passam a ser vistas como certas, vão sendo aprovadas, e talvez coisas que são erradas para nós, para outros são certas e vice-versa. Por quê? Muitas vezes isso é determinado pelo padrão humano. Então, uma coisa que é errado para mim pode ser certo para você. E vice-versa. E aí, como é que a gente define? Então, existe uma coisa na cultura de hoje, né, combatendo, uma cultura progressista. Não se deve determinar, cuidado, gente, com essas ideias progressistas, tá? De que não existe certo ou errado, tudo é relativo. Esse relativismo é muito perigoso, justamente porque eles partem dessa ideia de que quem estabelece moral sou eu mesmo, é a sociedade. Naturalmente, a sociedade vai determinando o que é certo e o que é errado. Isso é mais um passo, gente, para botar Deus de escanteio, tá? Cuidado com a ideologia progressista. Eu não estou falando progressista em outros sentidos, mas progressista no sentido que não leva a progresso nenhum, na verdade, né? Progressista, vamos dizer, uma ideia mais avançada, de você sair do lugar comum. Cuidado, cuidado com essas coisas. Tá? A ideia que existe por trás disso não é outra senão tirar Deus. Tá? Isso parte de uma ideologia de gente que quer pôr a Bíblia de lado, Deus de lado, Jesus Cristo de lado. Não tem certo ou errado. Se não tem certo ou errado, não existe pecado. Concordam comigo? Não tem errado. Se para mim é certo. O cara roubou o celular do outro, roubou o carro do outro, roubou a moto do outro. Ah, mas é assim. Quem vai dizer que é errado? A nossa sociedade hoje determina ainda que essas coisas são erradas. Mas tem gente lutando aí para dizer que não é tão errado assim, né? Essas pessoas estão no direito de dizer certas coisas. Nosso presidente essa semana falou um negócio que o traficante é vítima do, do, do usuário. Espera aí.
É absurdo, gente. É, essas são ideias que vão passando, né? Alguém pode dizer, achar, é só uma fala infeliz. Não, isso faz parte de um conjunto de ideias, é o que está na cabeça dessa gente. Mas por que eu estou dizendo isso? Na cabeça dessa gente não existe moral. Tudo é relativo. É... Então entra, os fins justificam os meios. Eu posso romper com a democracia para defender a democracia. Tudo pode, dependendo do meu ponto de vista. Mas o que a Bíblia mostra para a gente? O alicerce de qualquer moral não é de pessoa para pessoa, não é de nação para nação. Quem estabelece a moral é o Deus criador de todas as coisas. O padrão, né, de moral tem que ser alicerçado em Deus. Foi ele quem criou e ele determina como as coisas devem funcionar. Esse é o certo. Então a gente lê aqui o seguinte, olha. A vontade, a felicidade ou a dignidade do homem não podem nem devem ser o alicerce de qualquer moral. Tá? A base da moral não pode ser a minha vontade, ou a minha felicidade, o meu prazer, ou a minha dignidade, a minha honra. Nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém, de quem quer que seja. A indagação, voltando aqui para o texto, vai. A indagação sobre qualquer coisa a ser apropriada moralmente somente pode vir de Deus. Se viesse do homem, atitudes destrutivas seriam vistas como lícitas. Pela lógica, é necessário que o alicerce de qualquer moral venha de Deus. Existe uma só. Se partir do homem, nós vamos ter muitas vontades, muitas opiniões divergentes, né, sobre o que é certo e o que é errado. Como dizem, cada cabeça é uma sentença, né? Cada um pensa de uma maneira. Até um advogado me falou algum tempo atrás, a gente estava conversando sobre um ponto, uma questão, e eu argumentei com ele, ele falou, você tem toda a razão. Está certinho o que você está falando. Juridicamente, é o que deveria acontecer. Mas ninguém pode garantir. Porque, apesar de você ter o seu entendimento está totalmente embasado na lei, é correto, mas como a gente, né, advogado diz, quando chega na mesa do juiz, você não sabe o que tem na cabeça dele. O juiz pode pôr totalmente de lado um ponto da lei onde eu estou me baseando e ele pega um outro ponto e usa aquilo. E ele é o juiz, né? Você, se discordar dele, que recorra. Vai gastar mais com um advogado, vai para a instância superior, e se já tiver no Supremo, então esquece, né? Não tem para quem recorrer. Então é assim, a cabeça de cada um, mesmo que você tenha até leis determinadas, a cabeça de cada um funciona de forma diferente e vai estabelecer o que é certo e o que é errado conforme a sua própria vontade. Então você não pode ter, né, diversas verdades, o que é certo, o que é errado.
É, meu, meu notebook, de repente, baixou aqui a carga de energia. Não sei se eu vou ter que ter que ligar aqui ele na energia, irmãos. Me dá um minutinho. Caiu demais, de repente. Tá, mas continuando assim. Então, a gente tem. Isso leva a gente à lógica de que o que é certo e o que é errado não pode depender de qualquer, quem quer que seja, a não ser Deus, né? Acho que agora vai. É só não tropeçar no fio aqui, tá bom. É, tá bom assim. Pode deixar. Pode deixar. Não requer. Aham, teria até a extensão aqui, poderia ter ligado lá. Mas, como é coisa pouca, vamos lá. Tá, então é isso. Seguindo aqui na leitura, então a gente vê. Pela lógica, é necessário que você estabeleça o alicerce de qualquer moral tem que vir de um ponto central. Quem poderia ser, a não ser o próprio Criador de todas as coisas? Deus. Então, no outro parágrafo, a gente lê. Portanto, a vontade de Deus é a razão básica de obrigações morais para todas as criaturas racionais. Nenhuma razão maior, aqui fala do Charles Hodge, né? Nenhuma razão maior que explique o porquê de qualquer moral pode existir, além do fato de que Deus assim mandou. Tá? Então, o que define o que é certo e o que é errado? Deus mandou, então é certo. Ah, mas eu acho. Não é o meu achar que vai mudar o que é certo e o que é errado. Ok? Então, quando a gente estuda sobre a vontade de Deus, a primeira coisa que a gente tem que considerar é isso. Ela é o padrão. Quando Deus expressa a sua vontade, ele estabelece o padrão de conduta, de moral, o que é certo e o que é errado. Se eu agir conforme a vontade de Deus, amém. A obrigação do homem é fazer isso mesmo, certo? Se eu agir contrário, eu errar a vontade de Deus, de que isso é chamado? Pecado. Né? A palavra traduzida como pecado quer dizer o quê mesmo? Vocês lembram? Errar o alvo. Literalmente é esse o sentido da palavra. Errar o alvo. Qual é o alvo? O centro. É a vontade de Deus, o que Deus disse. Tá? Aquele é o certo. Se eu errar totalmente, é pecado. Se eu errar um pouquinho, eu estou pecando. Se eu sair um pouco fora daquilo. A vontade de Deus é o que estabelece a moral, né? É o padrão moral. A gente pode dizer, mas em tal, por exemplo, né? Antes da gente seguir aqui, mas em tal cultura isso é normal. Nós temos uma influência
por que você está de camisa, calça, saia? Por quê? Porque nós recebemos uma influência, né, de um padrão onde a gente deve se vestir. Deve cobrir certas partes do nosso corpo. Nós temos na Bíblia estabelecido um padrão de decência. Os nativos, aqui em geral no Brasil, quando os portugueses vieram para cá e tal, encontraram as tribos andando sem roupa, nus, né? Ou praticamente nus. Mas é a cultura deles. Isso quer dizer que é certo? Então, vamos manter daquele jeito, porque é a cultura deles. As próprias culturas de certos povos vão se deteriorando. Então, nas divindades, na forma de culto, na forma que eles se relacionam socialmente. Os próprios hebreus adotaram múltiplos casamentos. A gente tem heróis da fé que tiveram várias mulheres. Isso quer dizer que era certo? Não. Moralmente errado. Por quê? A vontade expressa de Deus não era essa. Então, nós vamos ver agora as qualidades da vontade de Deus. Vamos passar a ver essas coisas e a gente vai gastar, acho que uns 2 ou 3 domingos vendo isso aqui, porque tem detalhes com versículos que eu acho que é interessante a gente ler. E eu não creio que seja um assunto cansativo, mas maçante. Se a gente observar, eu acho que é bem legal, é gostoso a gente observar isso a respeito da vontade de Deus e ajuda a entender. Eu cometi um erro aqui, chamei as vontades. Deus não tem vontades, a gente vai ver isso aqui. É uma vontade, é uma coisa única. Opa! Olha, tudo quanto Deus faz é segundo um propósito eterno, imutável, sábio, perfeitamente livre e santo. Então nós vamos ver essas coisas. Mas nós vamos estudar outra vez sobre a eternidade de Deus, imutabilidade, a onisciência, né? Sabedoria, etc, etc. A gente pode associar cada uma dessas coisas aos atributos de Deus. Mas vamos lembrar do seguinte, tá? Cada atributo de Deus se manifesta nos próprios atos dele. Então, nós vamos ver, assim como Deus é eterno, a vontade de Deus também é eterna. Tá? Assim como Deus é imutável, a vontade dele é imutável. Se ele é imutável, vamos imaginar assim, Deus é imutável, mas a vontade dele muda, então, peraí, então ele não é tão imutável assim. Então, uma coisa explica a outra. Vamos lá. Então, vamos ver sobre a eternidade da vontade de Deus. O propósito de Deus é único. Então, a gente vai encontrar expressões como essa por toda a Bíblia, tá? Segundo o conselho da sua vontade. Não é tratado no plural. Aqui nós estamos lendo uma referência de Efésios 1:11. Tá? Singular e eterno. Segundo o conselho da sua vontade. Segundo o eterno propósito de Deus, em Efésios 3:11. Tá? Além de manifestar a eternidade, também único. É o mesmo desde o princípio. Aqui, essa observação do John Dagg. Vamos seguir aqui. Pela inspiração do Espírito Santo, os santos homens de Deus foram dirigidos a escreverem
sobre a vontade ou propósito de Deus no singular, né? Segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Para que o propósito de Deus. Romanos 9, 11. Segundo o seu próprio propósito. 2 Timóteo 1, 9. Então a gente vem cada uma dessas passagens, né, como exemplo, pegou só o trechinho, mas quando a gente lê esses textos, nós vamos evidenciar isso. Sempre é é singular, é um único, é um conjunto total, né? A vontade de Deus. Não há, nós vamos ler esses versículos aqui abaixo, tá? Não há várias nem sucessivas vontades de Deus, mesmo que para o entendimento dos homens existam áreas diferentes da sua única vontade. A gente vai estudar, por exemplo, a vontade de Deus em relação ao casamento, a vontade de Deus em relação à igreja, etc, etc. A gente poderia pegar por assuntos, tá? Então a gente fala de a vontade de Deus em relação a várias coisas. Mas todas as coisas que Deus faz, elas não são assim desconexas ou à parte uma da outra. Caminha tudo junto. Deus carrega tudo junto. Então, nós temos cada uma dessas coisas que nós chamamos de vontades de Deus, vontade de Deus a respeito de determinadas coisas, tem um propósito único. Então, é uma vontade única, é o conselho de Deus, o propósito de Deus. Né? Ele tem tudo definido, determinado na sua mente, planejado, definido eternamente. Tudo num único propósito. Então, nosso agir, o que é determinado por Deus para nós, tudo condiz com essa vontade dele. A gente pensa na vontade de Deus em termos de propósito final e em termos de vontade de Deus, aquilo que ele determina, aquilo que ele ordena que seja feito. Então, existe uma vontade de Deus que homens sejam condenados? Por estranho que possa parecer, tem. Deus criou até o homem para o dia mau. Certo? Os filhos da ira. Então, ele tem sua vontade expressa. Os homens que rejeitam sua vontade expressa, na verdade, só contribuem para confirmar a vontade de Deus no sentido de propósito. Assim nós podemos dizer também dos salvos. Tá? Do outro lado. Então, estou comentando isso para que a gente veja que não são vontades separadas, mas que tudo que Deus determina é em função de um propósito. Tudo o que ele manda, tanto quanto o que ele manda, o que ele ordena, quanto o que ele definiu como final, tudo é uma coisa só. Tem gente que pensa, por exemplo, né, no Evangelho como uma nova saída. Deus criou o homem perfeito. Por isso que eu sou contra essa ideia das 7 dispensações. Deus criou o homem perfeito. Então parece que o plano de Deus era que o homem vivesse em perfeição. Mas aí o homem desobedeceu e caiu. Traiu, né, aquele princípio. Então Deus teve que partir para um plano B. E um C. Ele deu uma lei. Também não funcionou. Nem dando a lei clara ali, não funcionou. Então, como último recurso, ele teve que usar Cristo. Não. O propósito de Deus é sempre, desde o começo, Cristo, o Filho.
Para quê? A nossa própria salvação, nossa própria redenção, seja para glória e honra dele. Bom, eu estou indo além aqui, né? Vamos lá, voltando para o texto Então nós lemos, não há várias nem sucessivas vontades de Deus, mesmo que para o entendimento dos homens existam áreas diferentes da sua única vontade. Falando dessa vontade de Deus, John Dagg afirma, seu início vem desde a eternidade. O início da vontade de Deus vem desde a eternidade. Página 83, quem tiver aí o livro, né, da Teologia de Dagg. Ele diz, é impossível pensar em um Deus majestoso sem propósito nenhum. Não há como pensar no sol sem pensar na luz e calor que ele emana. Também, naturalmente, pensamos em um Deus junto com os propósitos que ele, como Senhor, propõe. Esses propósitos são desde a fundação do mundo. Agora sim, vamos ler os versículos? Vamos lá, desembanhar a espada, Mateus 5, 24. 25, 34. Opa. Mateus 25, 34. Quem é do tempo de espada bíblica? Será que a gente está enferrujado nisso? O que diz lá, Mateus 25, 34? Então, Jesus diz aqui, o rei vai dizer aos que estiverem à sua direita, ele está falando dele mesmo, né? Vinde benditos de meu Pai, está falando para os salvos, possuir por herança o reino dele, o reino eterno, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, o que quer dizer isso aqui? Vamos pensar. O que é a fundação do mundo? Foi quando Deus formou a Terra? Vamos pensando nisso aí. Vamos observar mais versículos. Efésios 3, 9. Alguém achou que ia ler? Ergue a mão aí. Manádia, pode ler. Olha, aqui nós lemos outra coisa. Desde os séculos. Que séculos são esses? Desde os séculos esteve oculto. A palavra que é traduzida por século, a gente pensa em século como? Século, literalmente, são porções de 100 anos, né? Mas a palavra que é traduzida por séculos aqui não tem esse sentido. 100 anos. Literal. É de tempos. Então, aqui, séculos, ele está falando de tempos. A Bíblia fala do século vindouro. O que é o século vindouro? É o tempo do reino de Cristo, né? Onde essas coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, nós entramos no século vindouro. Quando nós estivermos nesse reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, é um outro tempo. A gente vai estar em outro corpo, em outra condição, não há mais choro, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais pecado. Né? Outro tempo. Agora, quando fala aqui no século, se referindo ao passado, ele está falando dos tempos passados, antes da era que nós vivemos.
aqui na Terra. E quando é isso? Ele está falando da eternidade, é uma maneira de se referir à eternidade, tá? Quantos séculos será que existiram antes do mundo ser criado? Opa, quando Deus criou as coisas, ele criou o tempo, né? Então aí passou a se contar o tempo. Mas houve um tempo para nós que o homem ainda não existia, não havia sido criado. É um tempo da eternidade passada. Deus existia, os anjos provavelmente ele já tinha criado antes também. Em que tempo? Não sei, os anjos não são eternos? A Bíblia não fala que eles são eternos desde o princípio, só a Deus pertence isso. Mas aqui a gente está lendo a respeito de séculos, falando desse tempo indefinido de eternidade passada, tá? Esse é o sentido. Vamos lá. Então, a gente vê aqui também que são coisas estabelecidas por Deus nessa eternidade. Tudo isso, né, o chamado aqui comunhão do mistério, é uma coisa, para nós é mistério, que ainda não tinha sido revelado, mas essas coisas que eram mistério e coisas que ainda são mistério para nós talvez hoje, Deus já tinha planejado desde o começo. Como diz o comentário que nós lemos antes aqui, não dá para a gente pensar num Deus majestoso, um Deus que reina, um Deus que não tem propósito nenhum. Às vezes a gente é levado a pensar que Deus estava lá na eternidade, um tédio danado, né? Sem nada o que fazer, sem nenhuma ideia. Aí uma hora ele pensou, vou arrumar alguma coisa para me divertir, vou criar alguma coisa. Isso é uma ideia herética. Os propósitos de Deus são tão eternos quanto Ele mesmo. Por mais que isso seja difícil da gente entender. Tem o versículo 11 aqui também, né? A gente acabou não lendo, é só o 9. Segundo o eterno propósito, olha só. Depois de ler sobre os séculos, aqui confirma a ideia, o versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o propósito dele em Cristo já é eterno, é desde a eternidade passada, desde o começo, se é que nós podemos dizer isso. Ele é um eterno propósito, não vários propósitos, não um propósito, mas o propósito, o único, que sempre teve. 2 Timóteo 1,9. Vamos para lá. Vou fazer assim agora, tá? Vou pedir para quem for ler, quem quiser ler, ergue a mão. Pedir para Johnny. 2 Timóteo 1,9. Então, aqui olha, tanto ele diz, segundo o seu singular, né, o seu próprio propósito. Então, propósito de Deus, vontade de Deus. E nós vemos que ele estabeleceu, nos deu isso já em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, antes que viesse a existir
a contagem do tempo, vamos dizer assim. E 1 Pedro 1:20? Ana? Então, ele está falando de Cristo, né? No versículo 19, o qual, Jesus Cristo, em outro tempo foi conhecido. Quer dizer, ele já existia, então, em outro tempo, eternidade. Ainda antes da fundação do mundo. Mas foi manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Então, são versículos que demonstram que a vontade de Deus, o propósito de Deus é único, é eterno e permanece firme em Cristo. Então, seguindo aqui no texto, nós vemos um propósito que pode ser traçado na fundação do mundo, ou a partir dali, é um propósito daquele que criou o mundo e, portanto, tão eterno, esse propósito dele, quanto ele mesmo. A frase desde a fundação do mundo é uma forma de expressão equivalente às palavras da eternidade. Então, aqui, comentário do Pendleton. Finalizando esse trecho, nós lemos Salmo 33:11, que diz: o conselho do Senhor permanece para sempre. O conselho do Senhor. A vontade, a determinação, o propósito dele permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Então, aqueles propósitos, de novo, errei. Aquele propósito único, aquela vontade eterna de Deus, que existe desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, nós lemos aqui no Salmo 33, é o mesmo que permanece para sempre. Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas não é da eternidade passada era um Deus assim e na eternidade futura é um Deus que pensa diferente, que age diferente. É o mesmo Deus. Tudo tinha sido estabelecido por ele. A nossa justificação em Cristo, o reinado dele, a forma que Deus iria lidar com o mundo pecador, tudo, esse propósito, todas essas coisas fazem parte de um único propósito, de uma vontade única de Deus, e ele estabeleceu as regras para o universo. Deus determinou qual é a trajetória dos astros, tá? Tanto quanto ele determinou como as coisas vão fluir. Ele determina que um astro deve funcionar daquele jeito e assim ele determina na vontade dele como nós devemos nos conduzir também. 11h30 já. Vamos parar aqui. A gente vai ver depois a imutabilidade. Assim como Deus é imutável, a vontade dele também é imutável. Tá bom? Vamos parar. 11h30, 11h36. Tá bom? Aí a gente vê. Acho que semana que vem dá para a gente ver umas 2 ou 3 aqui. Tá bom? É isso, irmãos. Obrigado. Pensemos a respeito disso aqui, né? Que a gente possa meditar sobre a grandeza de Deus, a importância de a gente adequar os princípios, a moral da nossa vida sempre também em função daquele que determina o que é certo ou errado. Tem gente que acha que tem
um caminho melhor, né? Um jeito mais certo. Tem gente que até discorda do critério de Deus para quanto à salvação. A salvação devia ser de outro jeito. É o que muita gente acaba insistindo em dizer quando adota a crença de que depende dos merecimentos, né? Eu acho que devia ser assim. É mais lógico na cabeça deles. Mas não conseguem entender. Isso foge a outro princípio da vontade de Deus, sua própria glória. Está lá em Efésios 2, né? O que diz? Salvação é pela graça, mediante a fé. Para quê? Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso faz parte da vontade de Deus. Então a gente tem que entender. O certo é o jeito dele, não o nosso. Oremos.